Então Jesus disse assim: eu estou a orar, mas eu não estou a orar apenas por esses 12 que estão aqui, mas eu estou a orar também por aqueles que pela pregação deles serão salvos. Eu já estou a orar por eles. Jesus estava a orar por quê? Jesus estava a orar pela igreja. Jesus estava a orar por você. Há 2000 anos atrás, Jesus se importou com você a ponto de orar pela sua vida. João capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Versículo 1. Diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Depois, vamos para o versículo 20. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviastes a mim. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje é culto de ceia, então não vou me delongar, só quero falar por alguns minutos e vamos participar da mesa e vamos orar. Mas, nesse capítulo 17 de João, a palavra de Deus fala sobre a oração de Jesus para nós. Posso ouvir o aleluia? E Jesus foi morto no fim de semana da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Então, para que aquilo se cumprisse, ele precisava então morrer exatamente na Páscoa, como Cordeiro Pascal de Deus. E nesse final de semana da Páscoa, muitas coisas aconteceram. Então,
uma semana antes, Jesus entrou em Jerusalém, que é aí a Semana Santa, né? Jesus entrou montado no burro, e todo mundo colocou vestes no chão e levantaram flores e diziam Hosana, Hosana nas alturas. E a Bíblia diz que então Jesus entrou e Jesus foi cear com seus discípulos. E Jesus então está a poucos momentos da sua morte. Ele está a poucos momentos de partir para Deus. Nesse capítulo 17, Jesus já havia contado para os seus discípulos que ele iria ser morto. Judas já havia saído para poder ir tramar a traição para Jesus. E Jesus estava ali, então, no momento de intercessão. Jesus estava ali como sacerdote, sabendo que ele está indo para a cruz para ser morto, mas que ele tinha uma responsabilidade sobre os seus discípulos, sobre suas ovelhas. E então Jesus começa a orar a Deus pelas suas ovelhas. E Jesus ora exatamente por aquilo que ele considera importante para os seus filhos. Não sei quanto a você, mas se você está no leito da morte, você não vai chamar seus filhos ali e começar a contar piada para eles. Você vai chamar pessoas ali para o leito e você vai falar de coisas importantes. Talvez você vai pedir um papel para fazer um testamento, talvez você vai falar como é que a vida dos seus filhos precisa ser levada, como é que a herança que você está a deixar deve ser gerido. Então, Jesus está num momento crucial da sua vida. Está no momento em que ele sabe, olha, daqui a algumas horas ou daqui a alguns momentos, eu vou partir, eu vou ser levado para a morte. E os meus discípulos vão ficar, eles vão permanecer. E então Jesus se coloca diante de Deus e ele começa a orar pelos seus discípulos. Então a Bíblia diz que no versículo 1 de João 17, diz assim, Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Ou seja, Pai, já chegou o momento. A minha vida toda eu vivi para esse momento. Eu desci da glória, eu me fiz homem para esse momento, o momento em que eu seria entregue na cruz e morreria pelos pecados dos seus filhos, da humanidade. Esse é o momento derradeiro. Toda a minha vida girou em torno desse momento. Eu virei homem no ventre de uma mulher, eu nasci, eu vivi em santidade, eu entrei no ministério aos 30 anos, preguei o reino de Deus, curei os enfermos, expulsei demônio, mas tudo isso não era nada comparado com o momento em que eu estou a chegar agora. Pai, é chegada a hora. Pai, chegou o momento. Pai, chegou o dia. Pai, chegou a hora. Então Jesus começa a orar. E ele começa a orar a Deus, a dizer, Senhor, eu cumpri a minha missão. Aqueles que o Senhor me deu, ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Senhor, eu preguei a verdade a eles, eu preguei a palavra para eles, a palavra que o Senhor me deu, eu entreguei para eles. Jesus começa a orar, mas chega um momento em que Jesus está a orar apenas pelos seus discípulos. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Guarda a vida deles. E aí, no versículo 20, a Bíblia diz que Jesus fala o seguinte, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Aqui já não está a falar apenas dos 12, aqui está a falar de nós também. Posso ouvir um amém? Então Jesus disse assim, eu estou a orar, mas eu não estou a orar apenas por esses 12 que estão aqui, mas eu estou a orar também por aqueles que pela pregação deles serão salvos. Eu já estou a orar por eles. Jesus estava a orar por quê? Jesus estava a orar pela igreja. Jesus estava a orar por você. Há 2000 anos atrás, Jesus se importou com você a ponto de orar pela sua vida. Você não existia ainda. Você não estava ainda, mas Jesus já sabia que você viria, e Ele de antemão já estava a orar por você, Ele já estava a orar por nós, Ele já estava a orar pela igreja, Ele já estava a orar pela comunidade Ágape. Pai, não oro somente por esses, mas eu oro por aqueles que hão de crer ainda. Aqueles que por causa da mensagem deles serão salvos, é por eles que eu estou a orar agora. Digam glória a Deus. Diga para alguém, Jesus orou por você.
Diga, Jesus orou por você. A pergunta é, pelo que Jesus orou por nós? Porque quando ele diz, eu estou a orar por aqueles que vão crer, ele agora está a falar conosco. A conversa não é só com os 12, agora a conversa é com quem? A pergunta é, Jesus orou para que você tivesse o quê? Carro. Está lá na sua Bíblia? Alô? Senhor, eu não oro só por esses, mas eu oro por aqueles que hão de crer, para que todos eles tenham um carro. Está na tua Bíblia? Não, não está. Jesus não orou por isso. Apesar disso ser importante para você, mas ele não orou por isso. Talvez porque isso não seja tão importante quanto o que ele estava a orar por você. Jesus não orou pelo seu casamento. Senhor, que todos eles tenham marido, esposa. Não, Jesus não orou por isso. Ainda que isso seja muito importante para você, vital. Mas não foi a razão da oração de Jesus por nós. Senhor, eu estou a orar para que a célula do Sérgio cresça e multiplica. Também não tem lá. Jesus não orou por isso. Senhor, eu estou a orar para que eles sejam curados. Não, não está ali nessa oração. Cura, Jesus falou disso lá atrás. Na verdade, nesse momento crucial da sua vida, no momento em que ele está para partir, no momento em que ele tem que ser levado para a glória, ele vai subir para a cruz, ele está a orar por nós, por mim, por você, para que nós sejamos um. Alô? Jesus poderia orar por qualquer coisa. Mas Jesus orou, diz assim, Pai, eu dei-lhes a glória que a mim destes, para que através dessa glória, eles sejam um, assim como nós somos um. Na verdade, Deus e Jesus são um. Eles vivem na perfeita unidade. A vida da Trindade, apesar de cada um ser diferente, eles são um. Apesar de cada um ter operado numa dispensação diferente, eles vivem em unidade. E Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, Pai, eu oro por eles, para que assim como nós somos um, eles também possam ser um. Alô, tem um detalhe muito importante aqui. Assim como nós somos, eles sejam. Ei, escuta uma coisa, se você é alguém que entendeu que seu alvo de vida é ser como Jesus é ser como Deus é, então você vai entender que andar em unidade tem a ver com ser como Jesus é. Não adianta você querer dizer, olha, eu sou parecido com Jesus, se você não aprende a andar em unidade. Não adianta você dizer assim, tal qual ele é, eu sou, se você não vive como ele vive. Porque Jesus diz assim, ó, que eles sejam um como nós somos. Escuta, apesar de Jesus estar a viver na terra há mais de 30 anos depois de ter saído da glória, ele nunca deixou de ser um com seu Pai. Jesus nunca largou de ser um. Jesus nunca deixou de viver em unidade com o seu Pai. Ele estava agora na terra, ele agora estava na figura de homem, ele agora tinha que lutar contra as tentações desse mundo, mas em nenhum momento ele perdeu a unidade com o seu Pai. E hoje é o dia da ceia, é o dia que estamos para celebrar a morte do Senhor Jesus. Mas por que Jesus morreu? Pelo que Jesus morreu? Alô, pelo que Jesus morreu? Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para a unidade do corpo. Preste atenção, porque até aqueles dias o povo de Deus era apenas os judeus. Mas a vontade de Deus era pegar os bárbaros, os gregos, os gentios, os judeus e todos eles formar uma só família. Então Jesus veio pela unidade. Jesus morreu pela unidade. Primeiro, a unidade do homem com Deus, porque nós havíamos perdido a nossa unidade com Deus no Éden.
No Éden, o homem era um com Deus. E a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor ia lá para estar com o homem. Mas por causa do pecado, o homem perdeu a unidade. Foi afastado do Éden. Agora Jesus tem que vir para restaurar a unidade entre Deus e os homens e unir os povos e de ambos os povos fazer uma só nação. A igreja. Então, a unidade é o mistério de Deus. O mistério que Paulo diz que estava oculto dos séculos, é a unidade. Efésios capítulo 3, se não me engano, não falha a memória, ou 2, a partir de 11. Fala sobre isso. Eu neles, olha só a unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo conhecer que Jesus foi enviado por Deus depende da nossa unidade. Alô? Então preste atenção muito rapidamente. Hoje é dia de ceia, é o dia que nós estamos já a trazer memória o sacrifício de Jesus. Mas antes do sacrifício, Jesus mostrou o motivo pelo qual ele estava indo se sacrificar. Que eles sejam unidos, que eles tenham um só coração, que eles tenham um só espírito, uma só maneira de pensar e falar, que eles vivam em unidade. A unidade do corpo. Escuta uma coisa, quando Jesus vai falar sobre igreja, ele dá várias ilustrações para se referir à igreja. E uma das ilustrações que ele usa em 1 Coríntios 12 é que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo fala de quê? Unidade de membros diferentes, mas que estão vinculados, conectados e que recebem a vida que é bombeado pelo coração. Então preste atenção, deixa eu quero te contar uma coisa aqui. Não tem como nós sermos uma igreja se não vivermos em unidade. Eu sei que é muito tentador nós queremos viver a nossa vida. Está a ver? Olha, eu vou na igreja, eu vou na célula, mas eu quero viver a minha. E até soa um pouco piedoso quando você fala isso. Eu não falto no culto, mas eu só vivo a minha. Eu não crio problema para ninguém porque eu vivo a minha. Mas não é bíblico. Ei, bíblico é o que Jesus está a orar. Jesus está dizendo o seguinte, aliás, se Jesus tem que orar por isso, é porque isso é espiritual. Porque de maneira natural não se vive unidade. O mundo não sabe o que é unidade. O mundo sabe até união, mas não chega na unidade. Pastor, o que é união? União é você colocar cheio de batatas dentro de um saco. Está vendo saco de batata? Quando você vai comprar, estão todos juntos, mas não estão unidos. Na hora que você abrir o saco, separa. Isso não é unidade, é união. Agora, pastor, o que é unidade? Unidade é você pegar essas batatas, descascar, pôr para ferver, triturar e fazer o purê de batata. De maneira que nada mais consiga separar as batatas. Você não sabe qual era a batata que tinha uma coisa preta. Você não sabe qual. Já não sabe mais. Está todo mundo misturado. Isso é unidade. E é para isso que Deus está nos chamando a viver. Unidade. Jesus orou por unidade. Ainda Jesus falou assim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Alô? E ele falou o seguinte, para que o mundo creia. Significa que se houver unidade, o mundo vai crer. Por quê? Porque deixa eu te contar uma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? E o corpo é o que dá expressão para a cabeça. Consegue me entender? Nós nos expressamos através do nosso corpo. Se você não tiver corpo, você não vai conseguir expressar a sua cabeça.
O corpo dá expressão. Então, Jesus é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E através do seu corpo, Jesus vai ser visto na terra. Mas agora corta, amputa, tira braço, joga lá. Tira outro braço, joga lá. Tira a cabeça, joga lá. Joga todos os membros do corpo espalhado por um lugar. Não tem expressão. Você não vai saber de quem é esse corpo. Então, quando Jesus diz, olha, para que o mundo creia, Jesus está dizendo o seguinte: a única maneira de o mundo me ver é vendo a igreja. E não é qualquer igreja, uma igreja unida. Uma igreja unida. Então, eu sei que é um desafio viver em unidade, porque você está a lidar com pessoas. E quando você lida com pessoas, automaticamente você está a lidar com falhas. Mas apesar disso, o Senhor nos uniu. E o Senhor nos chamou para viver em unidade. Posso ouvir um aleluia? Então olha para esse irmão aí do seu lado. É ele mesmo. Olha bem para ele, olha bem para ele. Diga, é você mesmo. Diga, você mesmo. Alô? Não adianta você vir tomar ceia aqui no domingo se você não consegue amar esse irmão que está do seu lado. Não adianta você vir tomar ceia aqui no domingo se você não consegue relacionar com esse irmão que está do seu lado. Não adianta você vir tomar ceia aqui no domingo se você não sabe viver a unidade com os teus irmãos, com a tua família, com a tua igreja. Alô? É para viver em unidade. Quantos querem ser como Jesus? Se você não quer ser como Jesus ainda, você não entendeu. Mas Romanos 8:29 fala que aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu. Então Jesus orou para que você seja como Ele. Mas Ele falou assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Unidade é sobrenatural. Quando a igreja começa a viver em unidade, o resultado vai ser salvação. As pessoas vão querer viver isso, porque elas vão dizer: que vida é essa? O que é isso? Nunca vi isso. Como que essas pessoas se amam desse jeito? Como que essas pessoas se relacionam desse jeito? Como essas pessoas cuidam uns dos outros dessa maneira? Então preste atenção, Deus está te chamando para viver unidade. E eu vou te falar uma coisa: muitas coisas vão acontecer para quebrar a unidade. Alô? Toda hora. É, Raíssa? Muita coisa vai acontecer. Sim, mas eu sou discípulo. E Jesus me chamou para viver em unidade. Então, viver em unidade é uma decisão pessoal. Diga para alguém: Deus te chamou para viver em unidade. Diga: não tem igreja sem unidade. A igreja é o corpo. É o corpo. O corpo vive em unidade. Já imaginou? Você está deitado na sua cama, está com sede. Aí a cabeça fala: quero água.
Aí o pé desce da cama. Te leva até na água. Aí a mão fala: estou chateado com o pé. Não vou pegar água. Aí outra mão fala também: estou chateado, não vou pegar água. Aí a cabeça, né, fala: não, mão, perdoa o pé. Porque se você achar que está a prejudicar o pé, negando de dar água para o corpo, você está a prejudicar o corpo todo. Inclusive você mesmo. Porque você precisa de água para viver. Aí a mão é convencida, fala: tá bom, vou pegar água. Aí na hora que a mão pega a água, a boca fala: pronto, eu estava à espera, agora era a minha hora de vingança. Hã? Aí a boca fala: pode pegar água, mas não vou abrir. Não vais passar. Presta atenção. Ei, a igreja é um corpo. Corpo fala de membros diferentes, mas que todos eles são imprescindíveis para a sobrevivência do corpo. Todos são importantes. Não tem nenhum membro do seu corpo que é descartável. Alô? No dia que seus cílios decidirem: não quero mais andar em unidade contigo, vou sair do teu olho, a bater aquele calor de 40 graus. Ai, sentir. Por quê? Porque os cílios são importantes. Se não tiver cílios ali, vai entrar suor no seu olho toda hora. Diga para alguém: você é importante. Diga: Jesus nos chamou para andar em unidade. Essa foi a oração de Jesus. Como eu disse, hoje não vou pregar muito tempo. Vou terminar aqui. Mas essa foi a oração de Jesus. Por você. Há 2000 anos atrás. Jesus orou por quem? Por você. Pai, que eles sejam um. Que eles cuidem uns dos outros. Escuta, quando você cuida do seu irmão, você está cuidando de você. Porque ele é membro do seu corpo. Então os discípulos entenderam isso. E quando eles começaram a igreja, no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que a igreja vivia em unidade. Olha o que diz no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão. Eles viviam em comunhão. Escuta uma coisa: não tem unidade se não tiver comunhão. Tem irmãos que não gostam de ter comunhão com os outros. Alô? Ainda estão aqui? Tem irmão que não gosta de ter comunhão. Quando marca a comunhão, ele dá qualquer desculpa para não ir na comunhão. Dinheiro, está ocupado, muitas coisas. O que você não entende é que a comunhão é importante para a unidade. Não tem unidade sem comunhão. Eles estavam juntos no partir do pão. Aleluia. Eles comiam junto toda hora. Partiam pão. Escuta, pão aqui é quem? Pão é o Senhor Jesus. Posso ouvir o aleluia? Eles partiam pão juntos. Comiam juntos. Diga para alguém: quando vai me levar para comer? Não, pergunta com vontade. Diga: quando vais me levar para comer? Alô, não é para rir, é para responder, é para perguntar. Diga: quando vais me levar para comer? Diga: estamos juntos há 3 anos, nunca me pagaste o almoço. Quando?
Porque tem uns irmãos que só são, venha a nós o teu reino. A única maneira de você almoçar com ele é se você pagar o almoço e de levar para almoçar. Mas ele nunca vai te chamar para almoçar. Ei, alô? Escuta, a igreja apostólica comiam junto. A Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa. Todos os dias. Não era, olha, escuta só. Eles não reuniam só às quintas-feiras. Eles reuniam todos os dias. Diga para alguém, almoço sai quando? Escuta uma coisa, não era uma vez, não era esporadicamente. A Bíblia diz que eles perseveravam, insistiam. Levar teu irmão para comer. E quando estiver a comer, conversem coisas do reino. Irmão, comida com conversa do reino combina. Escuta, domingo passado, o profeta esteve aqui, né? O profeta Kofi. O culto acabou às 14 horas. Eu fiquei com ele aqui, ele fala inglês, olha. Eu fiquei com ele aqui das 14 até as 18. Estávamos a comer, a conversar, a comer, a conversar. Contei minha história, como que nós nos casamos. Ele contou sobre a história dele, como que se casaram. Falou sobre a igreja dele, falei sobre a minha igreja. Estamos a conversar, a vida de Deus está fluindo. Estava tão boa a conversa. Os discipuladores estavam conosco. Daqui a pouco levantou um, levantou outro, foram embora. Acho que ficaram só 3. E os 3 estavam assim, que hora que eles vão acabar? E nós estamos a comer, estamos a conversar, sobremesa. Daqui a pouco, só saímos porque lá nos ligaram de lá no bispo. Falaram, que horas que vão vir? Eu falei para ele, profeta, we have to go. Ele, yes, go. Aí fomos, chegamos lá, tinha mais um almoço para pastores lá. Era um banquete para pastores. Todos os pastores estavam reunidos. E eu já fui com ele para uma mesa. Chegamos, sentamos. Aí eu falei, bom, para nós não fazer desfeita, né? Vamos comer um pouquinho. Vamos servir, mas foi só um pouquinho mesmo. Era só para estar na mesa. Nós sentamos, começamos a conversar de novo até 21 horas. E estávamos a falar do quê? Do reino. Ele a mostrar fotos da igreja dele, eu a partilhar coisas que nós fizemos aqui na igreja. Ele falou, puxa, você faz isso, vou fazer na minha igreja também. E estamos a aprender um com o outro, e estamos a conversar. Por quê? Porque a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção. Escuta, só de você estar em comunhão com seu irmão, você está a ser abençoado. Acredita no que eu estou a falar? Só de você estar em comunhão com os irmãos, você está a ser abençoado. Semana passada eu estava lá, estava em comunhão com os meus irmãos. Estava em comunhão com eles, passei lá, quarta, quinta, sexta, estava em comunhão com eles. E depois fui domingo de novo. Mas enquanto eu estava em comunhão com eles, eu fui abençoado, porque a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a sua bênção. Estávamos lá em comunhão, na hora da ministração, eu peguei um caderno e caneta, comecei a anotar a ministração, porque meu tablet parou de funcionar. E comecei a anotar. Escuta, na comunhão Deus ordena a... E eu estou lá a anotar minha pregação, a pregação no papel e no caderno. Aí um pastor olhou, saiu, eu não sabia de nada, foi falar com minha esposa. O pastor Clever não tem iPad? Ela falou, pagou. Ela falou, tá bom. Isso foi de manhã. À noite eu voltei de novo para a comunhão. Estamos a ter comunhão, estamos a conversar. De repente ele chegou com o iPad assim.
Ele chegou assim e falou assim: ô pastor, vem aqui, Eldmar. Ele chegou e falou assim, chegou, nem falou nada, só chegou, me encostou. Falou, pastor, vê se você gosta, se gostar é teu. Foi embora. Escuta, na comunhão Deus ordena a bênção. E você não sabe que eu estou a orar para comprar esse iPad. Há muito tempo eu fui para o Brasil com plano de comprar um iPad e um microfone de lapela, mas dinheiro não chegou. Eldmar foi para o Japão, mandei para ele consultar em Japão, porque eu queria mandar trazer do Japão. Dinheiro não chegou. Eu falei, quer saber? Desisto, largo. Deus vai me dar. Mas onde foi que Deus me deu? Na comunhão, na igreja, com os irmãos. Presta atenção. Você estar com seus irmãos é uma bênção. Na comunhão Deus ordena a bênção. Não só bênção, mas diz que Deus ordena a bênção e vida para sempre. Oh! Então os discípulos perseveravam em comunhão. Jesus orou para eles viverem em unidade. A Bíblia diz que eles perseveravam em comunhão. Partiam pão de casa em casa. Estavam juntos todos os dias. Oh Deus. Oh Deus. Havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Onde há unidade, há milagres e maravilhas acontecendo toda hora. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Preste atenção. Quer ver se você está em unidade? Vê se você está no templo e está em casa. Se você está partilhando de pão de casa em casa e no templo. Célula, culto, discipulado. Célula, culto, discipulado. Essa é a vida de quem está vivendo em unidade, em comunhão. De pão em pão, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E olha o resultado. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias chegava gente nova na igreja. Sabe por quê? Por causa da comunhão. Por causa da unidade. As pessoas olhavam aquele estilo de vida e diziam: ei, que vida é essa? Nunca vi isso. No mundo não existe, não tem isso. Essa qualidade de vida que vocês vivem não existe em nenhum lugar. E as pessoas se juntavam à igreja, se juntavam à célula. Pode olhar dentro da igreja, as células que mais vivem a unidade são as células que mais crescem. Porque a pessoa quando chega na célula, porque o novo convertido quando chega, ele só observa. Mas ele não é uma pessoa alienada, ele sabe o que ele está observando. Aí no final da célula você manda mensagem: gostou da célula? Ele fala: gostei. Gostei, vocês são diferentes. Vou voltar. Volta de novo. Daqui a pouco ele fala: estou me sentindo em casa. É bom estar aqui. Por causa de unidade. Presta atenção, Deus nos chamou para viver em unidade. Alô, ignora as suas indiferenças, vamos viver unidade. Irmãos, temos indiferença e teremos para sempre. Mas nós somos uma família, somos um corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligado. Vamos viver a verdade, sem falsidade. Não gostou? Não gostou? Fala, não gostei. Pode ver? Mas te perdoo, mas não gostei, mas te perdoo. É assim a vida. Agora estamos a viver com facilidade, com falsidade. Te damos beijinho aqui, a paz. Mas quando virar umas coisas já, não estamos a falar de ti. Ei, isso aqui não é unidade. Unidade é viver sem falsidade. Ei, Sérgio, não gostei, estou chateado consigo. Mas Jesus me falou: não se ponha o sol debaixo da sua ira. Então eu te perdoo, mas não faz de novo. É assim a vida. Eu sou unido com você, faz parte, você é minha família. Diga para alguém: está feliz comigo? Pergunta para alguém: estás feliz comigo? Diga: se não estás,
Sou eu mesmo. Me ama e vamos. Alô, por que você não falou? Diga se não estás. Sou eu mesmo. Me ama e vamos. Deus vai te abençoar. Isso é igreja. Posso ouvir o amém? Diga, isso é igreja. Diga, isso é igreja. Coloca a mão nas costas. Não, homens, pede permissão para um homem. Coloca a mão nas costas dele. Mulher, pede permissão para uma mulher. Coloca a mão nas costas dele. Agora me diga uma coisa. Encontraste uma asa aí de anjo? Pergunta, encontraste uma asa de anjo aí? Não, pergunta, tem uma asa aí? Não tem? Então diga, vamos viver. Diga, vamos ser felizes. Diga, nós somos a igreja. Amém. Temos que orar, já passou do tempo. Diga, eu sou igreja. Diga, você é igreja. Nós nos amamos. Diga, vamos melhorar. Vamos crescer. Vamos avançar. Diga, Deus tem coisas maiores.